Autocompensadores. Os rolamentos autocompensadores, pessoal, eu só vou fazer só uma iniciação do que a gente vai falar, um pouco do que a gente vai falar, e para vocês terem mais ou menos uma ideia, que eu acho que todo mundo deve ter, porque todo mundo fez o trabalho. Faz um pouco, por favor. Apresenta aí o lado claro. Uma das diferenças do nosso rolamento é que ele é um autocompensador, ou seja, ele. Como é que eu vou explicar? Essa parte interna, bota uma parte interna nessa parte interna aqui dele, onde estão os rolamentos, ele, quando é exercido uma forte pressão, ele tem a tendência a se autocompensar. Vai ter uma de cabeção, voltar mano. de um lado para o outro. Mas o nosso colega não corresponde iniciar os detalhes das características do tipo de alojamento onde ele pode ser usado, de como você vai chegar à definição de qual o rolamento a ser usado nesse caso, no caso onde ele é empregado e tudo mais. Uma pergunta. Quais são as cargas que o autocompensador suporta? Bom, as cargas, eu sei que ele pode trabalhar a menos 30 graus Celsius e até 120 graus Celsius, máximo. A carga dele vai depender da RPM e são aquelas duas cargas axial e radial. Qual o sentido da axial? Qual o sentido da radial? Radial e axial. Os rolamentos também denominados manuais de rolamentos estão em geral constituídos por alguns elementos: os anéis, o diâmetro externo e os corpos rolantes superiores. E geralmente são constituídos de aço com alto teor de carbono. Existem dois tipos de rolamentos. Os rolamentos possuem dois tipos de corpos: os esféricos e os rigorosos. Os rolamentos altos de rolo, ele vive uma resistência ao atrito menor, uma variação de rotação que os rolamentos de rolo. Isso torna-se mais adequado em aplicações que requerem alta rotação, alta pressão e baixo torque de vibração. Eles também têm características de baixo medo. Os de rolos têm uma capacidade de carga maior, que os torna mais apropriados para aplicações que requerem outra vida de resistência para cargas elevadas de choque. Sendo assim, temos uma regra geral: os rolamentos de rolo têm uma capacidade de carga maior, os rolamentos de resistência maior. De que matéria é feito os anéis externos? Os anéis aço. O alto teor de carbono no aço e de cromo. E qual é o tratamento dessas fichas? Esse tratamento? Pela técnica. Só tem. A parte que te veio Só tem. eu acho que eu não vejo que fazer isso. E só tem Qual é, fotógrafo? Tira essas paradas aí, maior cabeção aqui. Geral tenso. Aí falei com ela hoje. Cara, aqui não deu, cara. Tá geral triste. Agora só tem a mulher. Oi? Ah, não consigo pausar não. Como é que pausa esse troço aqui? Vermelho? Existem basicamente
Existem dois tipos de rolamento autocompensadores, o de esfera e o de rolo. Sendo que também tem seus subtipos. Os de esfera nós temos eles com simples, com bucha de fixação, com placa de vedação, com os dois, e com anel interno largo. O de rolo, com bucha de fixação e com bucha de desmontagem. Esses subtipos dentro dos tipos. No rolamento autocompensador de esferas, ele é dotado de duas fileiras de esferas. No caso, eles são mais propícios a compensar o erro de montagem ou de alinhamento do eixo. Como o nosso colega já falou, de esfera é mais usado para alta rotação e menos carga. Um exemplo de aplicações deles seriam, no caso, eles são usados mais em eixos longos e flexíveis em aplicações industriais padrão, indústria química e agricultura. O de rolo, eles também são dotados de duas carreiras de rolo e eles são mais propensos a suportar uma carga maior. Eles suportam altas cargas radiais e axiais um pouco menos, mais moderadas, mas todas em baixa velocidade, porque para alta velocidade a gente usa de esfera. Alguns exemplos de aplicações são usados em peneiras, trituradores, moedores, gaiola de laminador, pesados redutores, pesados ventiladores industriais, cilindros de máquinas impressoras e máquinas de pedreiras, ou seja, mais máquinas pesadas mesmo. Volta só nas duas imagens. Estão vendo aí o GIF aí do rolamento? É justamente esse movimento que esse rolamento ocasiona. Ele fica oscilando. Nesse movimento, ele pode estar girando radialmente e axialmente é que vai ocasionar esse movimento aí. Então por isso que ele suporta a carga. A mesma coisa no rolo. No sentido axial ele suporta muito bem essa carga. Até ali está exagerado, né? Está exagerado o movimento. Mas é o que ocasiona, se você tiver uma carga axial, ele vai fazer isso aí no rolamento. Então ele faz esse movimento e ao mesmo tempo faz isso aqui, ó. Fica até difícil fazer esse movimento aqui e ao mesmo tempo ele faz isso aqui, ó. Axial e compensa nas duas situações. E também, professor, uma coisa que eu pesquisei, volta aí. Ele também é utilizado às vezes num erro, às vezes, uma favelação de uma peça, ele compensa, ele compensa o erro de montagem, ele compensa o erro. Tu botou já? A única situação em que ocorre é que seu rolamento é mais caro, bem mais caro. Vamos supor, se o rolamento de esfera comum custa lá R$30, por exemplo, o mesmo rolamento autocompensador vai custar quase 150. Proporção bem exagerada. Ele é mais vantajoso, né? Só que o custo dele... Imagina você tendo vários equipamentos e você botar o rolamento autocompensador. Vai sair um custo. E a manutenção? Sai mais alto. Sai mais caro. Na hora que você trocar um rolamento desse, imagina trocar 1000 rolamentos autocompensador. É por isso que eles colocaram o angular, né? Já para poder facilitar um pouco isso aí. Segue. Boa noite. Teu nome? Jorge. Especificações. Os rolamentos, você pode adquirir através da manutenção, se ele estiver numa máquina. Você saca ele com um saco a polia, retira o rolamento e analisa os números que tem nele. Às vezes aparecem 4 números ou até mesmo 5. Esses números, cada número significa um tipo de rolamento. A largura, o segundo número é a largura, o terceiro número é o diâmetro externo, e o quarto número é o símbolo do furo. Certo? E aqui alguns tipos de especificações dos rolamentos autocompensadores. Volta só a primeira imagem disso aí. Que rolamento? Quais seriam as informações desse rolamento aí? Você viu? As informações. Um 6210. Qual é a dimensão do diâmetro externo? Qual é a dimensão da espessura?
Professor, também, só completando qual que é o rolamento lá, completando a informação dele, às vezes, pode acontecer de não ter o número, de estar apagado por uso. É só a gente verificar o diâmetro interno e externo e olhar no catálogo. E ali você vai ter mais ou menos um número aproximado que você vai poder achar também. Professor, talvez o rolamento se abre. O nosso J2 sabe como 2 ou 2. Então, esse foi o único exemplo que a gente achou, um desenho de um rolamento que tinha o começo. Entendeu? Mas isso tem que ser de é radial de O primeiro número é o tipo de rolamento. O segundo é a largura. O terceiro é o externo. E aqui é o furo. Entendeu? Largura, tipo, largura, tipo, largura, vai passar. Rolamentos autocompensadores. Bom, dimensões, diâmetro interno e diâmetro externo. Elas são medidas de milímetro. Você pode verificar o diâmetro interno e o diâmetro externo. Certo? Dinâmica. Então, capacidade de carga. Pode ser por dinâmica ou estática. Ela é medida em Newton. Você pode ver aqui, ó. Newton, como fosse em Newton, se a força estática, Newton também. Dinâmica. Qual é o conceito? Dinâmica parada. Estática e movimento. Não, dinâmica é movimento, estática. Capacidade de carga. Cinética e movimento. Dinâmica, estática. A medida dela é Newton. Dinâmica, 15.600. Estática, 4.650. Aqui a carga de limite da fadiga, também é medida em Newton. 240. Certo? Velocidade de referência da lubrificação. Ela pode ser lubrificada por graxa, pode ser lubrificada por graxa ou óleo. Rotações por minuto. Aqui você tem uma base. E quando lubrificar ele em graxa, seria 10.000 rotações por minuto. Você relubrifica ele com graxa. Certo? E a óleo, 13.000. Aqui a carga, aqui a massa. Ela é medida por quilograma. 0,220. Certo? E designações. O rolamento pode ser de furo cilíndrico ou de furo cônico. Aqui tem uma descrição do rolamento. Rio 260, furo cilíndrico, de furo cônico, Rio 206, é a carga. Vai passar para você. Volta lá. Essa velocidade de referência, que velocidade de referência é essa para você? Velocidade de referência. O rolamento é medido em rotações por minuto. Na graxa, ele tem a capacidade de 10.000 rotações por minuto. A cada 10.000 rotações por minuto, você deve relubrificá-lo. E no óleo, 13.000 rotações por minuto. A cada 13.000 rotações por minuto, você deve relubrificá-lo. Essa é a rotação que ele tem que girar. É a média. Deu a média dele. Se girar de acordo com a rotação por minuto. E a massa dele, o que você considera que venceria a massa?
seria o peso do rolamento. É o peso do rolamento. Cada rolamento tem o seu peso, 220 gramas. Outra conclusão aí. A gente vê aí na capacidade de carga que esse tipo de rolamento ele suporta mais que carga dinâmica ou estática. Entendi. A solicitação desse tipo de rolamento ele suporta mais carga dinâmica ou carga estática. Dinâmica. Eu sei a resposta. Só estou perguntando para você saber o que você está lendo ali na tabela. Justamente é para você saber que você pode ver que a coluna da dinâmica toda ela é maior do que a estática. Então eles têm uma capacidade de suportar cargas dinâmicas maiores do que a estática. Então, por exemplo, ali, se eu pego o primeiro rolamento, eu tenho uma carga estática de 6.000, esse rolamento não me atende. Não. Se eu pego uma carga estática, o primeiro rolamento, O fotógrafo está se o rolamento vai ter pouca vida útil. Que a máxima que ele suporta é 4.630. Né? 4.630. É essa informação que vocês têm que bater no olho nessa tabela e sacar o que ele está passando. Sério. Pois então, como eu disse lá no primeiro slide, todo rolamento ele vem com uma descrição do seu anel interno. Pode vir seguido de 4 números, 5 números, entendeu? E acompanhado de letras. Cada letra que vier acompanhado significa a que tipo de rolamento você está lidando. 2RS ou 2RS R ou DDU, duas placas de gradação. 2Z, ZZ, 2ZR, duas placas de proteção. B, flangeado. Du, par, duplex. E, reforçado. Então você pode analisar também o caso aqui, ó. Letra K, anel interno com furo cônico, conicidade, podendo ter conicidade de 1 ou 12, de 1 por 30, K30. Importante aí, pessoal. Isso é importante decorar? Não. Não. Está no catálogo. O livro guarda isso pra gente, né, professor? Precisa decorar isso aí. No momento que for lá pegar o rolamento, for especificar ele, aí sim você vai buscar essa informação aí. Então não é necessário decorar isso aí. É necessário saber aonde vai encontrar essa informação. Você poderia voltar um pouco? Bom, aqui também, se você não tiver esse número aqui, tiver raspado ou danificado, você pode, através de instrumento de medição, medir o anel interno, o anel externo e a largura, a espessura, entendeu? Para você poder especificar lá na tabela, ver qual rolamento você tem. Fazer esse é o procedimento para poder fazer uma anotação. Esse é o procedimento. Porque o que acontece? O rolamento, mesmo que você danifique ele e parta a pista, né? Você vai dar um jeitinho lá de tentar montar ele e tentar pegar o diâmetro. Não vai ter grandes variações. Tá? Você não vai ter variação de 10 milímetros no rolamento. Tem variação no máximo de 1 milímetro. Um desgaste muito grande. Não é na peça. Coisa pequena. É onde ele é utilizado. Pegou lá, mediu. O mais próximo daquela medida é o rolamento. Segue. Deixa eu ver. Então, para fazer a seleção dos rolamentos, a gente tem que atentar a alguns itens importantes.
Alguns deles a gente especificou aqui. Então a gente tem que verificar o espaço disponível. Não só os anéis, mas o espaço na máquina, o tamanho do eixo, que é onde vai encaixar o anel interno, por exemplo. A gente tem que as cargas, a velocidade, o giro, a rigidez e o tipo de montagem e desmontagem. Vou falar sobre cada um. O espaço disponível que eu falei, a gente tem sempre que estar verificando a largura, diâmetro interno e diâmetro externo. O diâmetro interno é onde vai encaixar o eixo. Então isso é muito importante, nós temos a medida. Ele sempre tem que ser pouca coisa mais do que o diâmetro do eixo. O diâmetro externo é a largura para ver se você vai conseguir encaixar ele direitinho na máquina. As cargas, nós temos os 3 tipos, né, no caso, que são as radiais, axiais e mistas. E daí que nós vamos também ver o tipo de rolamento que a gente vai escolher. Se ele vai precisar ser um autocondensador, se ele não vai precisar, se ele usa mais carga radial, axial, se ele usa as duas. O que o Lívio falou é o que vocês vão encontrar no projeto. Eu vou projetar um rolamento, um eixo, que vou trabalhar com rolamento, esse rolamento vai encaixar no furo. Então eu tenho que ter esses parâmetros do rolamento para dimensionar meu furo, dimensionar meu eixo. E existe tolerância de ajuste no catálogo. Para tipo de montagem que você venha realizar, tem as tolerâncias para alojamento do rolamento no furo e para o rolamento no alojamento no eixo. Isso aí tem que contar. A velocidade também. Como já foi falado algumas vezes, a gente tem que atentar para a velocidade para escolher o rolamento. Sempre que for uma alta velocidade ou uma baixa velocidade, existem regulamentos específicos para isso. O giro silencioso também. Por exemplo, equipamentos domésticos, equipamentos de escritório, precisam de rolamentos que não façam muito barulho, seria muito incômodo. Então existem tipos de rolamentos específicos para isso. E também a rigidez. O que é a rigidez? A rigidez do rolamento é o quanto ele suporta a carga do rolamento, a rigidez do rolamento, o quanto ele suporta a deformação elástica. Na maioria das vezes isso não é muito importante, mas para alguns tipos de máquinas, por exemplo, arranjo de rolamento, máquina, ferramenta e arranjo de rolamento de milhões, é importante porque a carga é muito grande. Se o rolamento não tiver uma deformação elástica boa, ele pode romper. Até um suplemento aí. A gente sabe que não só existe rolamento de aço, tem rolamento de nylon. Então você pode ter outros tipos de material que serão utilizados com esfera de aço, mas a pista externa ser de nylon, material plástico. Quase. Qual? Tô com tanto medo do bagulho. Cara, tô meio de bateria? Não, uma hora. Falar sobre os locais. De quê? De grama. Caso aqui, Tem um minuto só. Um minuto aqui. Tá acabando, tá faltando um minuto. Tá bom, pelo menos vai ter tá no bucho. Uma calça de apoio é carregada no chave. Aí a gente não tá Rodrigo, né? Alô? Rodrigo Menezes. Vai baixar a porteira, mano. Fecha a porta. Não, o barulho é aqui. Bom, falar sobre a montagem do equipamento. O rolamento é o seguinte, ele é mais fácil de ser montado e mais fácil também de mover. Tem os rolamentos separáveis e não separáveis. Separáveis quando ele está no eixo, tem o próprio eixo encaixado dentro do eixo. Separáveis de rigor, tem o eixo que é desenvolvido, que é o conjunto da peça. E tem outro grupo de furicônico. O furicônico normalmente vem com bucha. O regulamento vem as buchas. Para se o eixo for cônico ou não, o eixo totalmente simétrico, voltar. Bom, os métodos de montagem.
acontece? Quando você pega o eixo, a primeira coisa que para poder montar o rolamento seria a limpeza. A primeira coisa acontece assim, tirando um pouquinho de baixo da minha cabeça. Pegou o eixo, mediu as dimensões certinho, que você, o seu rolamento é aquele mesmo. Tirar a rebarba do eixo, é importante, da fixação. A limpeza do local onde o rolamento vai estar. Vai ser fixado. Os tipos de ferramenta que vão utilizar não vai ser fixado no eixo. Também não podemos tirar. Não, e também no precaução fala que retirar o rolamento somente na hora que for a fixação mesmo. Porque a própria embalagem protege contra poeira, contra sujeira e alguns no próprio embalagem vem a lubrificação dele, dependendo do tipo de rolamento, da lubrificação, se for o rolamento lubrificante. Já vem com lubrificação. Então tirar só na hora mesmo que for colocar, tirar da embalagem na hora que for fixado. Bom, depois de ter feito a limpeza, nós lubrificamos o local que vai ser fixado, coloca o rolamento, pode ser posicionado com um martelo, um macete, né, no eixo. Quando eu vou colocar, não fixar diretamente, não bater diretamente o rolamento no eixo. Sempre usar um tubo que o diâmetro seja do diâmetro interno do rolamento. Na realidade, ele é montado. Observa aqui que nessa montagem ele usou uma macete e usou uma bucha. Geralmente a bucha ele vou fazer de latão e vai pegar na pista interna, na espessura da pista interna. Ele nunca vai pegar no diâmetro externo ou na pista externa. Se ele der tocar na pista externa, não tem nenhum apoio aqui. Ele vai forçar a pista externa a sair do rolamento. Aqui na pista interna, a pista interna está apoiada totalmente no eixo. Então ele vai empurrando, dando pancadas leves, de forma que o rolamento vai se moldando, até em função que existe uma lubrificação. Ele coloca no eixo para facilitar a entrada do rolamento. Tá? No caso, se o eixo estiver no eixo interno, pode ser utilizado também uma fixação. Você coloca um flange gradativamente. Esse seria menos pior, porque ele não teria pancada sobre a pista. Ele vai sendo empurrado com uma força gradativa. Isso aí. Pode também ser utilizado prensas mecânicas ou hidráulicas na fixação. Aqui é um método para poder, dependendo do rolamento for muito grande e aonde vai entrar é justo, o diâmetro for justo, a gente pode aquecer o rolamento a óleo, 80 graus, de 100 a 120 graus, e depois, assim que aquecer, tirar rapidamente e colocar no eixo, que é uma forma de dilatação. Agora, se o rolamento for autolubrificante, esquece, não pode ser feito isso. Hoje, o que o pessoal usa como método, porque antigamente, os azuis prensados, o pessoal fazia justamente esse tipo de coisa. Aquecia o furo se dilatar e ele vinha colocar o eixo. Aí o furo resfriava, ele se moldava na posição. Só que esse tipo de tratamento, para fazer esse tipo de coisa, ele altera a estrutura cristalina na superfície onde é aquecido. Ele perde algumas propriedades mecânicas em função disso. Atualmente o pessoal faz o contrário. Em vez de aquecer o furo, ele resfria o eixo, usa nitrogênio líquido, mergulha o eixo no nitrogênio líquido, a temperatura de 30 graus abaixo de zero, ele vai contrair a dimensão do diâmetro,
Ele vai e coloca no furo, aí deixa voltar a temperatura normal. Quando volta a temperatura normal, o eixo se dilata e se molda justinho no furo. Mas isso não pressiona muito o rolamento? As partes rolantes Não, do porque dele? o eixo já está na dimensão dele. Eu sei, Só mas vai aí contrair. ele não está entrando por quê? Medida com medida. A tolerância ali Mas esse entre medidas. quando você bota o eixo, ele está grandão. Uhum. Quando você mergulha no nitrogênio líquido, o que ele faz? Não, Ele contrai. vamos botar um diâmetro nominal aí. O furo do rolamento é 30 e o eixo 30 também. Só que o rolamento tem Mas tem tolerância. Então, tem a tolerância para mais e o eixo tolerância para menos. Nesse caso aí, para fazer isso, Não altera. eu sei. Mas por que ele não está entrando? Porque o ajuste está muito fino. Não, o que acontece é o seguinte, o ajuste, ele vai ter que entrar prensado. Então, para ele entrar prensado, uma dimensão é menor do que a outra. O eixo, geralmente o eixo é maior, o furo é menor. Então, o que acontece? Para ele entrar sem fazer um tratamento, ele vai entrar arranhando. Né? Então, você vai ter que dar pancada ou prensar muito e vai arranhar a pista interna. Então, o que ele faz? O recurso que o pessoal usa o aquecimento. Isso é um processo antigo. O processo hoje, o pessoal faz o contrário. Ele pega o eixo, que está com diâmetro, mergulha no nitrogênio líquido, ele contrai o diâmetro. Ele vai... Os eixos são de diâmetro grande, né? O grande para forrada. Para facilitar a montagem, né? Para facilitar a montagem. Só isso que eu queria acrescentar. Passa. Posso mexer montagem. Boa noite a todos. Meu nome é Jefferson. Nós estamos falando sobre desmontagem de um rolamento. E ao iniciar uma montagem, isso aí é visto para todos os técnicos de mecânica aí que vão trabalhar em técnica de montar um motor, algo do tipo. Primeiramente, vocês têm que verificar o campo. Se for possível marcar, faz uma análise e marcar. É o que está nos dizendo aqui em questão da desmontagem do rolamento. Temos que primeiramente verificar o local, a parte da frente do rolamento, onde ela se encontra no eixo, a parte de trás, a parte de cima. E assim dar o início de desmontagem do rolamento. A desmontagem do rolamento ela é especificamente feita por saca-polias. Isso quando a interferência é na face do eixo. Vamos lá? Peraí, achei. Observa a figura ali. Observando? Aonde é que ele faz a sacagem do rolamento? Ele faz pelo diâmetro De terra. que vai ser passado, vou passar para o senhor, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Se ele puxar pelo de... Deixa eu falar. Esse saca-polia, ele tem a articulação aqui, ó, associada. Então, se o Olha, cara, ajuste aqui, né? se o cara pegar na ficha externa, Ele quebra o rolamento. Vai deformar o rolamento. É o que não pode acontecer. Ele tem que pegar na ficha interna para fazer essa sacagem dele. Então, o preferencial aqui dito no nosso slide está dizendo que nós temos que usar um saca-polia para poder fazer essa desmontagem do rolamento, quando isso, a interferência é na face do eixo. Por favor. Essa desmontagem ela tem que ser feita, vamos chegar lá agora, ela tem que ser feita, a garra da saca-polia ela tem que estar injetada na parte interna do rolamento. Por quê? Motivos. Em situações de que se você colocar na base externa ou entre as esferas, pode danificar, então ela pode sair distorcida e então danificar o rolamento. Pois o objetivo do cara que vai estar desmontando, não sei qual vai ser a intenção dele, é não danificar o elemento que é o rolamento. Em situações de se o camarada não ter o saca-polia, ele pode fazer um punção boleado, né, na ponta, especialmente material mole, né, metal, para facilitar a retirada do rolamento, que está dito aqui na figura. Com o martelinho você vai batendo e assim, se for possível, bate cruzado para poder facilitar em arredondamento, para não ter muito forçamento nem externo. Isso no caso tem que ser feito tudo pelo anel interno. Só chatinho. E outra situação aqui também, eu estava dando uma olhada ali, não fizeram essa figura,
é em questão de quantas vezes você está com saca-polia e não consegue botar a garra no rolamento do anel interno, você pode utilizar sim um anel externo. Porém, você tem que verificar que quando você for usar o saca-polia, o anel externo ela tem que girar conforme você vai girando o parafuso. Porque se você não vê esse tipo de situação, pode parar, pode danificar o rolamento. Também pode ser usado também no anel externo, porém tem que ter uma cautela maior devido à força, né, por estar no anel externo, mas isso aí tem que ser sincronizado, girar e o anel externo tem que estar girando junto e assim subir. Pergunta, se não tiver punção, tem o saca-polia? Se não tiver a pulsão, nem o saca-polia, em questão, não, aí, não, em questão de interface, não. Desmontar ele, o que você faria? Lixadeira. Não, calma aí. Se não tiver a pulsão, em questão de resfriar, não é o caso, não é o caso. Jogar lá no outro. Seria o caso. Não, realmente. Poderia ter sido, mas aí o que acontece? Se você resfriar o eixo, você vai passar sem temperatura. Ele vai. Assim, o eixo vai contrair, o rolamento vai contrair também. Posso falar o que eu pensaria fazer na hora do sufoco ali? vai ter que fazer um gato? Não, eu pegaria um tubo, Não, mas aí, um diâmetro interno. Não, é o que eu pensei. Eu poderia pegar um tubo à medida do diâmetro interno e bater. Não, mas professor, Não, se tiver olha- um motor aqui, se tiver um motor aqui, tu vai conseguir tirar? Não tem como. Então, é dessa forma que eu tô pensando. Tem que ter fazer um flange, sabe? Mas como seria o processo? Desculpe, Amarrava ali, ó. Professor, nós bem partido. Professor, tirei uma Pega o eixo, faço uma maletazinha para você parafusar, separo ele, boto ele lá, Professor. Mas aí nesse caso é mais fácil fazer um punção do que fazer um flange. Professor, você quer jogar pro bar? Não tem função, não tem saca-polia, você tem que buscar alternativa. Então, situações como essa, assim, tem que ter um saca-polia. Ou esse flange, mas o camarada não vai querer fazer um. Não, é uma situação aqui. Você chegou lá, bateu o pé. Tá ótimo, passando, cara, não. Tem que buscar alternativa. Já essa alternativa. Dá um minuto da palavra. Por favor. O senhor deu uma referência ali, botar uma flange. Se eu for sacar uma frente do motor, que eu não tenho como botar a flange, esse rolamento ele é interno, como é que eu faço? Aí não tem jeito, tem que desmontar. Não tem função. Só vou te levantar mais uma função. Joga o motor fora e compra outro. Angelina. Professor, foi o tema que deu mais polêmica, então o senhor põe uma nota aí. Jefferson. A lubrificação, como na mecânica, é sempre um fato que nós temos que ver minucioso, porque todo atrito que há na metal mecânica gera calor, e calor para a gente na mecânica não é bom, assim como no motor e qualquer tipo de equipamentos, assim como no torno, fresa ou em motores. A escolha do lubrificante para cada rolamento vem de algumas especificações, como por exemplo poeira, condições de ambiente, se é um ambiente com muito ar, muita água, muita contaminação. Quando a gente vai escolher um lubrificante para nosso rolamento, a gente tem duas opções, ou óleo ou graxa. Aqui, especificando um pouco da graxa, na sua maior aplicação, a facilidade de retirada da aplicação da graxa, no auxílio da vedação do rolamento contra a contaminação, se por exemplo trabalhar numa serralheria ou algo do tipo que solta aquelas partículas, a graxa ela evita o contato dessas pequenas partículas entrarem dentro do movimento rolante, que é o rolamento. A graxa basicamente
também são compostas por óleo ou minerais sintéticos, agentes espessantes, sabor metálico, do qual depende o consistente da graxa. Na lubrificação do óleo, nós temos vários benefícios, como, por exemplo, o uso não permitido das altas velocidades e temperaturas. Se nós tivermos uma máquina com altas velocidades, assim como nós vimos nas especificações que o Jorge apresentou, acima como ele viu uma especificação de rolamento que tinha 10.000 RPM por minuto, o uso era indicado para graxa, e o outro era 45 RPM por minuto, já o indicado é óleo, por causa da sua velocidade e seu aumento de temperatura. Outro benefício é colocar em locais, né, não acessíveis. Por exemplo, se nós tivermos um rolamento blindado, fica complicado você injetar graxa nele. O mais fácil seria realmente o óleo, porque ele ser mais maleável. E outros componentes adjacentes do óleo, que são a refrigeração e a proteção com uma pequena camada no entorno do rolamento. Robson, como é que você ia fazer essa lubrificação do rolamento blindado com óleo? Antes de colocar ele no equipamento, eu mergulharia ele dentro do óleo e de óleo. No caso, no equipamento, provavelmente deveria ter agora não veio o nome na cabeça agora, é uma pecinha que você injeta óleo para que fique constante lubrificação. Só que tem o seguinte, monotonia é para mancais, não é para rolamento. Mas existe algum rolamento? Ô, professor, só uma observação, isso aí... Não, o que ele falou que ele iria lubrificar o rolamento blindado. Blindado não tem blindado. Exatamente. Já tem Você não vai você lubrifica o rolamento que não tem blindagem. Não, mas a gente pesquisou e viu que tem alguns rolamentos que blindados que também tem a intenção de mesmo porque pelo tempo que ele trabalha, de repente, pelas condições que ele trabalha, o óleo possa ser que venha estar velho ou possa mesmo sair até a opção, coisa que eu li, assim, esquentar o óleo para ele ficar mais solúvel, mais líquido e você... Isso que você está falando, dá um aquecimento, pode até ser. Porque o óleo fica grosso, né? Agora, você injetar óleo... Não é questão de injetar, mas você falou por isso. Isso que você falou. Um banho de óleo. Assopraram lá e ele foi. Banho de óleo. Só para esclarecer isso aí. Blindado, ele já vem com lubrificação. Não tem como usar blindado. A lubrificação dele é retirar e sucatear. Que vai ser lubrificado são os rolamentos que não são blindados, ou só tem blindagem de um lado. Tá? Você tem rolamento sem blindagem dos dois lados, tem a blindagem de um lado e tem a blindagem dos dois lados. Os dois lados, terminou, é só jogar fora. A lubrificação dele está para o espaço. A não ser esse recurso que o cara pode esticar um pouco, para dar um aquecimento no rolamento, para diluir melhor o óleo que está lá internamente. Mas também é arriscado, né? Mais um pouquinho. Não é uma coisa ideal, quebra galho. Esquenta, vai botar outra agora. Já bota lá o cara da conta para ajeitar a conta, senão vai dar problema. É o rolamento se quebrar, o que acontece? Ele está lá com o eixo trabalhando. Não tem espaço para onde correr. Tá? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, ao mesmo tempo. Então o que vai acontecer? Ele vai danificar o eixo. Aí mesmo que você trocar o rolamento, você vai trocar o eixo e de repente, o que ele deu um tranco lá, vai danificar o resto do equipamento. Quebra os eixos de engrenagem. Ele tá todo suado, a mão quebra dele lá tá o motor, a bomba. Então, por isso que existe a manutenção preventiva. E o cara já vai sondando isso aí no decorrer do processo, através da estetoscópio, vai dar o ruído do equipamento, já está no momento de trocar o cabelo. Segue. manutenção. É o... Bom, falando
hidratação ela pode ser verificada através do tato e pela audição. Esse procedimento então, para você ver se o rolamento ele está girando de acordo uniformemente, você gira ele devagar. Professor, posso dar uma respirada? Vai lá para beber a água. Que bobo, rapaz, que só tem amigo, pô. Vai ficar quieto aí. Mas o cara, deixa o cara, você também vocês não Enquanto estava os outros, ele dava calma. Sei lá. A verificação dele por audição, ela é feita pela seguinte forma. Quando o som ele tem quatro formas. Quando o som é raspante, quer dizer que o rolamento está sujo. Se o som for estrepitoso, ou seja, se o rolamento trepidar, quer dizer que ele está danificado ou descascado. Se o som for metálico, quer dizer que falta lubrificação nele. Uma maneira de verificar ele pela audição, aqui tem um exemplo que você pega uma chave de fenda, coloca ele no bastão, coloca ele na carcaça, o ouvidinho, gira ele, você consegue detectar. Essa é uma forma prática. O método técnico mesmo, Método é testador testadoscópico. Eu ia falar aí na sua. Pode ser detectado facilmente com o estetoscópio, mais facilmente. A verificação de temperatura, nós podemos verificar com um termômetro digital, um high-tech, a laser, ou então a gente pode colocar no alojamento. Sentir a temperatura que você está esquentando muito. A temperatura, se ele estiver esquentando muito, as principais causas da falta de lubrificação, lubrificação em excesso também pode, sujeira, areia, coisa, folga interna muito pequena, desgaste, excesso de pressão nos retentores. O que são os retentores? O retentor impede que a lubrificação saia e a poeira entre dentro do rolamento. E o calor proveniente da fonte externa. Os outros pontos são a vedação, nível de lubrificante e seu estado contra a presença de impureza. Daí a gente pode ver o seguinte.